Marcos Duval agora realmente numa situação mais difícil, né? Ele que é uma pessoa assim tão agressiva ali, ele se acha, digamos assim, ele pode ofender muita gente, ele é muito, digamos assim, o nível dele é muito baixo, né, para um senador da República. Você está sendo uma pessoa educada e refinada na economia desses adjetivos derrogatórios em relação ao desqualificado, né, ao despreparado, né, ao senador acanalhado, né, Marcos Duval, que ele torna o Senado Federal um poleiro, né, de frangotes da representação pública, que é o que ele representa, que é o que ele é de fato, né? E já passou da hora de o Senado tomar uma medida de correção contra personagens como ele, que não é o único. A Câmara também. A Câmara tem os seus. E agora que os conselhos de ética voltaram a funcionar de maneira efetiva, de maneira normal, né, eu espero que os processos que pedem a cassação de personagens como esse desqualificado que está aí na tela, né, Marcos Duval, né, tenham curso. Agora, Daphne, a operação foi feita ontem com o argumento, quer dizer, o próprio Marcos Duval, ao usar o mandato para vazar um documento público, um documento que estava em sigilo, né, e que não era público, ao publicar esse documento nas suas redes sociais, um documento que, inclusive, o seu conteúdo, ele contradiz o que o próprio Marcos Duval quer dizer, porque o documento diz que a ABIN não recebeu de maneira institucional e estruturada os informes sobre a escalada de risco, né, das ações golpistas que levaram ao 8 de janeiro. Isso é o que está, esse é o conteúdo do relatório que ele vazou, e vazou querendo incriminar, né, o general Gonçalves Dias, que era então ministro-chefe do GSI de Lula, e querendo sugerir que o presidente Lula sabia daquela operação. Uma pataquada completa, e o documento não dizia o que ele queria dizer. Só que ele já tinha sido a fonte de 2 veículos de imprensa, O Globo e Folha de São Paulo, em textos construídos para levar a essa incriminação do governo Lula, levar a essa incriminação do ministro Gonçalves Dias, como a CNN fez, né? E ele precisava, então, dar um suporte aos veículos que fizeram o jogo dele. Eu estou trazendo esse ponto aqui porque é fundamental para a gente ligar a ação, ligar, né, a investigação contra o Marcos Duval, né, que eu acho ainda que pela reação dele o levará à cadeia, e o papel de alguns veículos de imprensa nesse processo, que não estão assumindo isso. Por exemplo, o Globo, com a colunista Malu Gaspar, e a Folha de São Paulo, né, com 2 repórteres, né, Kátia Seabra e Thaisa alguma coisa, eles publicaram informações decorrentes desse rol, né, de falsos vazamentos, de vazamentos ilegais do Marcos Duval. E ele ontem, na Globo News, ele assumiu que usa alguns jornalistas, sim, para fazer o que ele chamou de, não de estratégia, né, no português deturpado daquela figura imprestável, né, ele chamou de estratégica de persuasão. Né, que a Natuza Neri, né, ao vivo, e o Fernando Gabeira também, reduziram a qualificação única, né, e possível de mentira e uso de veículos para mentir. Né? Então, e hoje já tem jornalistas aí desse núcleo que eu citei, que estava sendo usado pelo Marcos Duval, que confessou que os usava, criando novos textos agora para maquiar esse uso, para dizer, olha, não é bem assim, não era persuasão, tinha outras coisas. Não tinha nada, não tinha nada. Então, o Marcos Duval, além de ter cometido ilegalidades, além de ter transitado nas franjas do golpismo pronto e acabado, além de ter revelado toda a sua desqualificação como homem público, que não é, né? Ele é
um gigolô de mentiras, a serviço, né, da festa da Selma, né, vamos dizer assim, da festa da Selma, que é o quê? Que é o baile dos canalhas que levaram aquele ato golpista do 8 de janeiro, né? Ele deixou a nu também na praia dele, ele deixou nus todos os jornalistas que foram usados de maneira inocente e não poderiam ser, né? Jornalista não pode ser ingênuo, não pode ser inocente, ainda mais quando se pretendem investigadores como esses que entraram no jogo do Marcos Duval. Então, essas investigações, essa ação, eu acho que ela levará o Marcos Duval para a cadeia, ela levará o Marcos Duval a um problema que, no Conselho de Ética do Senado, que tende a cassar o mandato dele, ela já expôs o Marcos Duval, né, para os cúmplices dele no cometimento de crimes com a proliferação de mentiras. Daphne. É isso aí, eu coloquei aqui a matéria que está na nossa home, né? Abandonado no Senado, Marcos Duval ainda não escapou da prisão e pode perder o mandato.